E aí, inclusive, eu vou ficar um pouquinho de ladinho aqui o pessoal do Instagram, que eu tô falando aqui, ó, com o YouTube, tá bom? Pessoal do YouTube, boa noite, Janaína, seja muito bem-vinda. Boa noite, pessoal que vai estar no Face também, sejam muito bem-vindos. Pessoal do Insta, Edilene, boa noite, Edilene. Pessoal, hoje a live tá bem legal, inclusive eu trouxe até uma planilha para mostrar para vocês sobre o nosso tema de hoje, que é sobre como pagar as dívidas do negócio. Então, para a gente saber, para a gente conseguir se organizar de uma maneira bem bacana, vocês vão ver como é que vai ficar, assim, bem legal para vocês se organizarem. Boa noite, Raimundo. Raimundo batendo cartão, eu gostei, hein, Raimundo? É isso aí, ó. Bora virar empresário protagonista, Raimundo. Vou dar só uns minutinhos para o pessoal entrar e vou repetir aqui uma recomendação que eu fiz para o pessoal do Insta. Pessoal do Insta, boa noite, Edilene. Boa noite, Josete. Pessoal do Insta, lá na bio tem um link para poder ir para o YouTube, no canal do YouTube. Hoje, mais do que nunca, boa noite, Luciana. Hoje, mais do que nunca, eu recomendo que vocês assistam a live do YouTube, porque eu vou mostrar uma planilha para vocês lá, para ajudar na organização para pagar as dívidas. E essa planilha eu não consigo mostrar aqui pelo Instagram, só lá pelo YouTube, tá? Então, lá na bio tem o link para vocês irem para o YouTube, onde eu vou mostrar essa planilha lá para vocês, tá bom? Então, pessoal aqui do YouTube, que já está aqui, pessoal do Face, sejam muito bem-vindos. Inclusive, o pessoal do YouTube eu vou ficar assim meio de ladinho, ó, porque eu preciso olhar aqui, ó, para mostrar lá para o pessoal. O Raimundo colocou: comprei um fone de ouvido sem fio para te ouvir melhor. Nossa, que chique, gente! Adorei. Hashtag tá muito chique. Adorei, Raimundo. A planilha que eu vou mostrar aqui, gente, inclusive, vai ser disponibilizada lá no grupo silencioso do WhatsApp, tá? Então, se você ainda não está no grupo silencioso do WhatsApp, vai lá no link da bio. Eu vou colocar esse link aqui também nos comentários. Deixa eu só pegar ele aqui. O link para quem está no Instagram, o link está na bio. Para quem está no YouTube ou no Facebook, eu vou colocar o link agora aqui nos comentários para você poder entrar. Cadê? Para vocês poderem entrar e poder ter acesso aos produtos materiais, tá? Inclusive, sobre a live de ontem, aonde nós disponibilizamos o e-book, o calendário e a planilha de fluxo de caixa. Os 3 foram disponibilizados hoje lá no grupo do WhatsApp. Então, se você não está no grupo do WhatsApp, vai lá, porque a gente vai disponibilizar o material de hoje lá também, tá? O pessoal do Insta corre pro YouTube, tá bom? Bom, gente, vamos lá, vamos começar. Hoje a gente vai falar sobre um tema extremamente... Boa noite, Socorro, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre um tema extremamente importante e extremamente relevante, tá? Por que que eu acho, assim, que o tema de hoje é extremamente importante e relevante? Não que os anteriores não sejam, mas por que que o de hoje ele tem um impacto ainda maior, ele tem um impacto ainda mais relevante? Porque eu sei que por conta dessa pandemia, por conta de tudo que aconteceu, né, nesse período em que nós passamos, em que muitos negócios tiveram que fechar por alguns motivos, né, por alguns períodos, e nesse período, muitos negócios acabaram se endividando bastante, a ponto de hoje não saberem exatamente como se organizarem para saírem desse endividamento, né? E como eu não sei como me organizar para poder sair desse endividamento, o meu financeiro, o meu negócio hoje está uma bagunça. E eu sei que muitas vezes esse cenário, muitas vezes não, eu acho que em todas as vezes, né? Esse cenário, ele causa desespero. E quando eu digo que eu sei que ele causa desespero, é porque eu já estive desse lado. Eu já estive no cenário de ter tantas dívidas a ponto de chorar porque eu não sabia o que eu ia fazer.
As minhas dívidas não estavam relacionadas ao meu negócio, as minhas dívidas eram no âmbito pessoal, há alguns anos atrás. Mas chegou um momento em que eu comecei a vender as coisas da minha casa, para vocês terem noção. Eu comecei a vender as coisas da minha casa para poder rever o dinheiro que eu tinha gasto comprando elas, porque eu estava num beco sem saída. Nem o cheque especial, para eu falar assim, ó, então eu vou entrar no cheque especial para poder pagar as dívidas, nem o cheque especial eu tinha mais. Porque eu já tinha comido tanto cheque especial que eu não tinha mais cheque especial para usar para pagar a conta. Eu estava desesperada, tá? Então, assim, a organização é que me ajudou a sair desse desespero. Mas não só isso. Eu criei um propósito na minha vida. O meu propósito de não voltar para esse cenário onde uma vez eu estive. Porque não é bonito estar lá, não é gostoso estar lá. Eu sei que muitas vezes a gente passa por um cenário desse, a gente consegue sair, passa um tempo, a gente volta. A gente volta porque a gente não aprendeu nada com isso, a gente não está aprendendo com os nossos erros. A gente precisa aprender com esse erro e colocar como propósito de vida não voltar mais para isso. Fazer aquilo que é preciso fazer para não voltar mais para esse cenário. E mesmo que eventualmente eu tenha que voltar por conta de qualquer emergência, por conta de qualquer urgência, eu não me desespere, porque eu sei como sair disso, tá? Então, o que a gente vai falar hoje é sobre esse processo desse endividamento, para quem hoje se encontra nesse processo de endividamento dentro do seu negócio. Tá, se eu não estou endividado no meu negócio, ainda assim, essa live é para você. Para que você não chegue a esse ponto, você precisa assistir essa live. Ou, se você está pensando em fazer qualquer dívida, assista essa live. Para você saber o que você precisa fazer. Tá? Na live de ontem, eu comentei sobre o quanto é importante essa criação de propósito. Porque quando a gente cria um propósito para fazer alguma coisa, não importa a motivação. Não importa se a coisa é gostosa ou se a coisa é legal. O propósito me mantém ali firme naquilo que eu preciso fazer. Então, eu comentei sobre a importância de você ter esse propósito. E eu comentei sobre sobre a importância da organização e da disciplina. E muitas vezes, a gente acha que só se organizar não vai resolver o nosso problema. Mas organização é a chave de tudo. É a chave, é o primeiro passo, é a chave de tudo, tá? A minha mãe, ela costumava falar assim para mim. Ela sempre falou para mim. Ela falou assim: Tássia, o nosso guarda-roupa é o reflexo da nossa vida. Ela sempre falou isso para mim. E por mais incrível que pareça, no período em que eu estava lá, endividada, sem controle da minha vida, que eu não sabia o que eu ia fazer, que eu tinha até vergonha de falar com meus pais, o cenário em que eu estava, o meu guarda-roupa estava exatamente da mesma forma. E às vezes a gente pensa assim, não, mas meu guarda-roupa eu abro, tá tudo certo. Tá ali as coisas, cada coisa na sua prateleira, cada coisa nas suas gavetas, tá tudo certo. Mas a gente não repara é no que tem dentro desse guarda-roupa. O que tem lá dentro desse guarda-roupa? Às vezes tem coisa que a gente não usa, ó, há muito tempo lá, há muito tempo. E que tá lá, enfiado ali dentro. Porque a gente está pegado naquilo. Ou porque a gente tem medo de revirar esse guarda-roupa e saber o que tem lá dentro. Aparentemente ele está organizado. Mas lá dentro tá cheio de coisa que a gente nem sabe mais o que é. Tá cheio de tranqueira, coisa que a gente não usa mais. Coisa velha, coisa suja. Então a gente precisa olhar para dentro do nosso guarda-roupa. A gente vai olhar hoje para dentro do nosso guarda-roupa, que é o nosso negócio, para poder se organizar para poder pagar as nossas dívidas, tá? E aí
Nunca mais deixar que esse guarda-roupa volte a ficar a bagunça que ele está hoje. Mas eu quero falar para vocês, façam esse exercício, porque para vocês verem, avaliem. Vai lá no guarda-roupa de vocês, dá uma olhada, abre lá o guarda-roupa. Como é que ele tá? Tá bonitinho? Só tem lá o que vocês usam? Tem coisa empacotada? Aquela pilha de roupa assim para passar? Dá uma olhada. Depois você olha para dentro assim da sua vida, do seu negócio. Vê se está refletindo mesmo aquilo. O dia que a sua vida estiver organizada, o seu guarda-roupa vai estar organizado. Hoje em dia, por exemplo, o meu guarda-roupa é super organizado. Nem roupa tipo que eu uso há mais de... normalmente roupas que eu não uso há mais de um ano, ou sapato, nem isso tem mais no meu guarda-roupa. Porque eu faço um limpa todo ano e eu mando tudo fora. Eu mando tudo embora. Ou normalmente, quando eu adquiro coisas novas, eu mando velhas embora também. Tá? Então, faz esse exercício. Dá uma olhada lá no seu guarda-roupa. Vê como é que ele tá. Tá? Pra gente... E aí, vamos olhar para dentro do nosso guarda-roupa, que é o nosso negócio. Como é que tá o guarda-roupa de vocês aí, o negócio de vocês? Tá muito bagunçado? A gente vai falar sobre isso para a gente poder se organizar, para poder pagar as dívidas do nosso negócio. Esse é o que nós vamos falar hoje, tá? Pessoal que está no Insta, eu vou abrir uma planilha aqui, eu vou mostrar uma planilha para ajudar vocês a se organizarem nas dívidas. Então, a minha sugestão para vocês poderem acompanhar, lá no link da bio, tem um link para vocês irem para o YouTube. Assistam a live do YouTube para vocês poderem acompanhar a planilha, que depois vai ser disponibilizada no grupo do WhatsApp, tá? Então, pessoal do Insta, vai lá para o YouTube hoje, tá bom? O Raimundo comentou assim, já percebi isso, a empresa é reflexo do dono. Total. A maneira como a gente conduz, muitas vezes a maneira como a gente conduz a nossa vida é a maneira como a gente está conduzindo o nosso negócio. Vocês já viram um programa que tem do Jacan, que ele vai nos restaurantes, ajudar os restaurantes a se organizarem? Eu não sei se vocês já viram isso. E, gente, é fantástico, assim, é muito legal ver o programa, porque ele chega lá para conversar com o dono do restaurante. Toda vez que ele chega lá para conversar com o dono do restaurante, a bagunça do restaurante é exatamente o reflexo do dono, sabe? A maneira como o negócio está rodando, tipo, né, desorganizado, tá indo mal das pernas e não sei o quê, é o reflexo de como o dono leva a própria vida dele, muitas vezes. Ele coloca aquilo dentro do negócio dele, sabe? E a empresa dele reflete muito isso. É muito legal esse programa, gente. Depois vocês dão uma olhada. Não só quem tiver... Não só quem tem restaurante, mas é muito bacana esse programa do Jacan. Eu não sei onde que passa agora, sendo muito honesta. Agora eu esqueci. Mas é um programa onde ele visita os restaurantes para ajudar os restaurantes a se reerguerem. É muito legal, tá? Vale a pena assistir. Bom, mas vamos lá, gente. Vamos falar sobre as dívidas, tá? Todas as dívidas que a gente tem dentro do nosso negócio são dívidas ruins? Não. Nem toda dívida que a gente tem no nosso negócio é ruim. Na verdade, tem dívidas que são boas, que a gente faz que são boas. Porque são dívidas que a gente faz para poder reinvestir no nosso negócio, para poder crescer. São dívidas que eu faço porque eu preciso colocar aqui o meu estoque, etc. e tal. Então, existem dívidas que eu faço dentro do meu negócio que são dívidas boas. O que torna uma dívida ruim? Essa dívida ela se torna ruim quando eu faço ela sem planejamento. Quando eu faço essa dívida de uma maneira tão desesperada que aí eu não olho para dentro de casa antes de fazer essa dívida e aí eu acabo atropelando tudo. Essa dívida ela é ruim quando eu faço essa dívida e isso me causa um transtorno financeiro e eu não consigo arcar com essa dívida por conta de toda essa desorganização que me faz tomar ações de maneira precipitada em relação ao meu negócio. Então, isso torna uma dívida ruim. Mas existem dívidas
que são dívidas boas para o nosso negócio e que precisam estar sempre no nosso radar e que a gente precisa fazer, não tem jeito, né? Mas o que normalmente, quais tipos de situações podem causar os endividamentos ruins dentro do nosso negócio? Por exemplo, eu tenho um alto volume de estoque, eu compro estoque mais do que eu preciso, eu não me planejo para comprar meu estoque, eu não me planejo para repor o meu estoque, eu não tenho controle sobre isso. Ou então eu compro muito estoque que depois ele fica obsoleto, ou então eu tenho que descartar. Tudo isso vai me gerando dívidas, até porque, como eu costumo falar aqui, estoque é dinheiro parado, né? Estoque é um investimento que você faz. Então, fica um dinheiro parado quando eu não recebo por aquele estoque depois, né? Que mais que pode me causar um endividamento? Clientes inadimplentes. Por que clientes inadimplentes? Porque imagina o seguinte, eu paguei isso aqui, eu vou produzir isso daqui, tá? Então, eu tive um custo embutido aqui para produzir isso. Aí eu vendi, passei para alguém, passei para um cliente ali, passei para Socorro. A Socorro não me pagou. Então, o custo que eu tive desse item aqui não voltou para mim. Como além dele não voltar para o meu caixa, eu vou ter que gastar de novo para produzir outro para vender agora para o Raimundo. Então, quanto mais clientes inadimplentes eu tenho, mais aumenta as minhas dívidas. Porque mais dinheiro eu tenho que investir agora de novo para poder produzir esse mesmo item e tentar rever esse dinheiro. Que mais? Altas despesas. Quando eu tenho despesas muito altas, eu sou muitas vezes induzido a pegar empréstimos ou financiamentos ou créditos para poder quitar essas despesas. Quando eu precifico errado, não vem dinheiro para o meu caixa, e aí eu tenho dificuldade para pagar as minhas despesas, e por conta disso eu sou induzido a pegar empréstimos e financiamentos e tudo mais. Ou então, até mesmo quando eu tenho uma queda nas vendas. Quando eu tenho uma queda nas vendas e eu não estou financeiramente preparado para isso, porque até então eu nunca olhei para o meu financeiro, eu sempre dependi do dinheiro entrar para poder cuidar do meu negócio, eu nunca estive financeiramente preparado, o mês que as vendas caem, eu tenho um problema. E aí eu começo a ter dívidas no meu negócio. E aí isso pode me causar um problema, tá? Então, considerando que tem tudo isso que a gente pode gerar de dívidas, o que a gente pode fazer para poder começar a se livrar dessas dívidas, para poder começar a pagar essas dívidas? Ontem, na live de ontem, eu não me lembro quem exatamente, falou para mim assim, eu tenho até medo de olhar para o meu contas a pagar. Eu não lembro quem foi que comentou isso, mas, gente, não pode ter medo de olhar para o contas a pagar, tá? Muito pelo contrário. Sabe aquela roupa suja que tá lá, focada ali no guarda-roupa, que você nunca mais tá lá mofando, criando bicho, não sei o quê, mas tá ocupando espaço ali, ó. É essa dívida que você não tá olhando. Você não pode fazer isso. A gente precisa ter o controle de todas as nossas dívidas, de todo o nosso contas a pagar, tá? Então, você tem sim que olhar para todas as suas contas. Eu sei que dá medo, às vezes. Você fala, eu não quero nem ver quanto que eu tô devendo. Gente, pode ser que você tenha, pode ser que você sinta isso. Mas o que é pior? É o medo de você olhar para essas contas? Ou é o medo de você não ver uma luz no fim do túnel para poder pagar agora esse montante que você tem consciência? Uma vez que você tem consciência, você consegue agir para poder se livrar dele. Agora, se você não tem consciência, você vai estar sempre ali, aquele negocinho aqui, ó, batendo na sua cabeça, eu sei que tem lá, eu sei que ele tá lá, eu sei que tá lá, mas eu não quero olhar. Eu sei que tá lá, eu sei que tá lá, mas eu não quero olhar. Você nunca toma uma ação e aquilo lá só vai virando uma bola maior, uma bola maior, uma bola maior, tá? Então, a gente tem que olhar para nossas dívidas, até para poder fazer o que nós vamos fazer agora, para poder controlar as nossas despesas. E aí, para a gente poder controlar essas nossas dívidas, a gente vai usar uma planilha para ajudar a gente nesse processo, tá? Pessoal que está no Insta, recomendo fortemente que vá para o YouTube nesse momento. O link está lá na bio, tá? Que eu vou abrir aqui. Qual é a planilha que a gente vai usar? Depois eu vou disponibilizar para vocês no grupo do Instagram essa planilha, para vocês poderem fazer aí no negócio de vocês. No grupo do Instagram, não, no grupo do WhatsApp, para vocês fazerem aí no negócio de vocês. Tá bom?
Então, vamos lá. Deixa eu compartilhar aqui. Vocês estão vendo a tela aí da minha planilha? Estão, né? Ó, vamos lá. Deixa eu diminuir aqui só para eu poder ir acompanhando vocês aqui, os comentários de vocês e as dúvidas, tá? Conforme for surgindo dúvidas, vocês vão me falando e a gente vai colocando, tá? O que é essa planilha? Nessa planilha, como eu disse, a gente vai ter que olhar para dentro de casa, tá? Não vai ter como a gente fingir que não tá acontecendo nada, tá? Vamos olhar, vamos lá nas gavetas, procurar aquele boleto que está vencendo ali, o que está acontecendo, porque eu preciso considerar todas as minhas dívidas. Eu preciso saber o que eu estou devendo, quais as minhas contas, tá? Para eu poder me organizar, e poder ter uma empresa saudável financeiramente. Não é porque a sua empresa tem dívidas que ela não é saudável, tá? Não é isso. Mas se hoje você tem dificuldades para pagar a sua dívida, então você não está num cenário tão saudável assim. Então a gente quer ficar com uma empresa saudável. Como que vocês vão preencher essa planilha? Vamos lá. Primeira coisa aqui, primeiro, esquece essa coluna aqui de prioridades, tá? A gente vai falar dela depois. Primeiro vocês vão vir aqui e vão descrever todas as dívidas de vocês, todas. O que é? Um empréstimo? É o financiamento de alguma máquina, de algum imóvel, de algum equipamento? Ah, tem a dívida do cartão de crédito, é o cheque especial, é o boleto do meu fornecedor. Como que está? Quais são as dívidas que vocês possuem hoje, tá? E aí, quando eu falo de dívida aqui, gente, eu não estou falando de despesa fixa. O que é a despesa fixa? A despesa fixa é aquele meu aluguel, é o salário do meu funcionário. Eu não vou colocar isso daqui, tá? Porque isso é despesa fixa do seu negócio. Não é dívida, tá bom? Aqui é o que é dívida, tá? Depois, nessa segunda coluna aqui, você vai colocar quem é o seu credor, ou seja, para quem você está devendo. Para quem você está devendo essa dívida, tá? Quem que você precisa pagar? A Maria do Castro colocou aqui, ó, devo impostos, boletos, isso. É isso aí, Maria. Isso daí tudo vem para dentro dessa planilha. Vai lá pro YouTube, Maria, o link tá na bio. Vai lá acompanhar a planilha com a gente, tá bom? E até o cartão de crédito pessoal. Bota na planilha o cartão de crédito pessoal também, tá, gente? Põe aqui. Embora, né, muito embora, o cartão de crédito pessoal, eu vou pagar com o dinheiro pessoal e não com o dinheiro da empresa. Então, nesse caso, o que a Maria precisa? Eu preciso organizar o pagamento das minhas dívidas pessoais e o pagamento das minhas dívidas da empresa de uma maneira separada, tá? Não com as duas juntas. A menos que você fale assim, ó, meu cartão pessoal está comprometido com pagamentos da empresa. Aí sim, aí você bota nesse bolo aqui da empresa. Mas se o seu cartão pessoal for dívida sua, então é sua e da empresa de maneira separada, tá bom? Depois, nós vamos colocar aqui qual é a taxa de juros mensais. Se você não sabe qual é a taxa de juros mensal dessa sua dívida, entra lá no contrato, entra lá entra no contrato, entra lá no boleto, se for um boleto, vai estar escrito lá qual é o juros mensal. Coloca aqui qual é o juros mensal dessa sua dívida, tá? Depois, você vai colocar qual é a quantidade total de prestação que você fez essa dívida. O que isso quer dizer? É a quantidade total, não é a quantidade que falta. Então, é uma dívida que você tem 25 prestações, então você coloca aqui 25 prestações, independente de quantas você pagou, independente de quantas você tem a pagar, tá? Depois, você vai colocar aqui a quantidade de prestações que você tem a pagar, que é isso, que ainda vão vencer, tá? Depois, você vai colocar o valor de cada prestação. Qual é o valor de cada prestação? Não é o valor total ainda, é o valor de cada prestação. Depois disso, você vai colocar o valor total que você tem em atraso. Então, se, por exemplo, nesse caso aqui, eu tenho 2 parcelas em atraso e cada parcela custa R$600, então eu tenho R$1.200 em atraso, tá?
Depois, o total que eu tenho a vencer, que ainda não venceu. E aqui no final, você vai somar o total que você tem a vencer mais o valor total que você tem em atraso. Então, por exemplo, nesses casos onde eu coloquei aqui, eu tenho um empréstimo com o Banco ABC. Quem é o credor? Esse Banco XPTO. A taxa de juros é de 5%. A quantidade tem 12 prestações que eu fiz desse empréstimo. São 6 parcelas que eu ainda tenho a pagar, no valor de R$600 cada empréstimo, cada parcela. Eu tenho R$1.200 que estão em atraso, tem 3.600 que ainda vão vencer, ou seja, no total entre a vencer e em atraso são R$4.800. Vamos supor que você tem aqui cheque especial. Como que você vai colocar? Então, eu tenho cheque especial, que é uma dívida, lá com o banco XPTO também, XPTO, certo? Qual é a taxa de juros mensal do cheque especial? 8,5%. Qual é a quantidade de prestações? Nesse sentido aqui, não é uma prestação, porque é um saldo que você tem devedor, né? Então, você vai colocar que é um só. Qual que é a quantidade de prestação a pagar? Uma só também, porque a menos que você tenha renegociado esse cheque especial para pagar em parcelas, é um só, que é o saldo que você tem lá. Qual que é o valor de cada parcela? Nesse caso, não tem o valor de uma parcela, tem o valor do saldo. Então, vamos supor que seja de R$6.000 que você tem lá no seu cheque especial. Qual que é o valor total que está atrasado? Os R$6.000. E o valor total a vencer? Não tem, porque já está vencido, né? Então, total aqui a pagar, vencidas mais a pagar, R$6.000. Vamos supor que você tem aquele boleto com aquele fornecedor, né, que você fez lá e que está vencido também. Ou então, aqui como a Maria comentou, tem os impostos que estão atrasados. Para quem que você está devendo os impostos? Ah, é da prefeitura, por exemplo, tá? Qual é a taxa de juros desses impostos que você tem aí que estão em atrasos? Ah, vamos colocar aqui que seja de 5%, por exemplo. Qual é a quantidade de prestações? Ah, eu tenho pelo menos aqui 3 meses que estão atrasados. Nesse caso, e o apagar? O apagar eu não vou colocar aqui. Por que eu não vou colocar aqui? Porque os impostos é uma despesa fixa que eu tenho. Então, eu não vou colocar aqui dívidas a pagar, porque daí, enquanto eu tiver negócio, eu não tenho imposto para pagar, né? Então, nesse caso, é zero. Eu vou colocar só o atrasado, porque eu preciso arrumar um jeito de quitar essa dívida. Qual que é o valor de cada mês? Ah, R$50. Qual que é o valor que está atrasado? Bom, se eu tenho 3 parcelas, então atraso, e o valor é de R$50, então são R$150. Qual que é o valor total a vencer? A vencer ainda, de novo, é o perder de vista, né? Então, eu não vou colocar nada. Zero. R$150 que então que eu tenho em atraso, tá? E aí você vai listar tudo, tudo. Por quê? Porque você precisa ter ciência do tamanho da sua situação. A gente só vai conseguir tomar uma ação se a gente tiver primeiro consciência de qual que é o tamanho do problema, vamos dizer assim, né? Então você listou tudo aqui, viu com quem que você está devendo e assim por diante. E agora, o que você vai fazer? A primeira coisa que você tem que fazer antes de você pensar em pagar essas dívidas é você olhar para o seu planejamento, lá para o seu fluxo de caixa, como que está lá o seu fluxo de caixa, e você entender o seguinte: considerando aqui as minhas receitas, considerando aquelas despesas fixas que eu tenho, fora essas dívidas, sem contar essas dívidas, considerando aquelas despesas fixas que eu tenho, sem contar essas dívidas, se eu for assumir uma parcela para pagar essas dívidas, de quanto seria? Qual é o fôlego que eu tenho no meu fluxo de caixa para pagar essas dívidas? De novo, você vai considerar as suas receitas e você vai considerar aqueles custos variáveis que você já tem normal do seu negócio e as suas despesas fixas, porque as suas despesas fixas não são dívidas, já são compromissos que você tem aí. Qual é esse valor que vai estar, que te sobra aqui? Qual é o valor de fôlego que você tem para você poder pagar essas dívidas, tá? Tássia, não tenho nada. A minha receita é menor. Botei aqui agora na planilha, fui surpreendida, porque eu descobri que a minha receita é menor do que as minhas despesas fixas. Então, antes de qualquer coisa,
Você vai ter que olhar para dentro de casa e você vai ter que fazer um trabalho nessas suas despesas fixas. Vai ter que fazer um trabalho de redução dessas despesas fixas. O que eu consigo reduzir aqui? Porque, de alguma forma, o seu negócio está mal dimensionado, a sua receita não comporta a sua despesa. E talvez até ontem você não soubesse disso. Então, agora, você precisa olhar para isso e ver qual é o fôlego que você tem. Então, tá bom. Você foi lá, olhou para isso, descobriu que você tem lá um fôlego que seja de R$600 por mês, por exemplo. Tá? Você falou, eu posso arcar com uma parcela de R$600 aqui por mês, considerando essas despesas que eu tenho fixa todo mês, mas sem considerar essas dívidas minhas aqui. Só que se você vir aqui, ó, no valor de cada prestação, o valor da parcela que você deve é muito maior do que aquilo que você tem fôlego para pagar. Se ela é muito maior do que aquilo que você tem fôlego para pagar, como é que você faz? Você não faz, certo? A gente tem que procurar uma alternativa. E uma das alternativas é, primeiro, a gente vai tentar renegociar essas dívidas e priorizar essas dívidas. Primeiro eu vou priorizar. Por que eu vou priorizar? Porque assim, eu tenho R$600 de fôlego aqui. O que eu pago primeiro? Eu pago o empréstimo ABC, que tem R$600 da parcela ali. Eu pago esse cartão de crédito e mais esse imposto, que vai dar 450. O que eu pago primeiro? Tá? Minha recomendação: pague primeiro aquilo que tem um impacto direto no seu negócio ou na sua atividade, que vai impedir você de dar continuidade ao seu negócio. Por exemplo, no nosso exemplo aqui, nós temos esse financiamento dessa máquina. Financiamentos quer dizer que o banco, nesse caso aqui, é o dono da sua máquina até você acabar de pagar ele. Se você não pagar essa máquina, o banco te toma de volta. Se o banco vai te tomar de volta essa máquina, você vai parar de produzir. Se você parar de produzir, você para de vender e seu negócio morre. Então, pagar esse financiamento, independente dos juros dele ser o menor, porque financiamento, os juros dele vai ser menor mesmo. Independente dos juros dele ser o menor, você precisa dar preferência para pagar ele. Porque se ele pegar sua máquina, acabou. Deixa eu ler uma dúvida aqui. A Ateliê Sabor Mágico colocou assim: eu não tenho fluxo de caixa, o motivo é a precificação dos meus produtos. Onde moro, não consigo aumentar muito e como os valores aumentam toda semana, não tenho lucro, estou trabalhando de graça. Bom, então primeiro, se você não tem fluxo de caixa, precisa ter fluxo de caixa, tá? Muitas vezes a gente acha que o problema pode ser em um lugar, mas ele pode estar em outro, tá? Pode ser que o seu problema seja a precificação? Pode ser sim que o seu problema seja a precificação. Mas sem o fluxo de caixa adequado, você não consegue dizer se realmente o problema é esse. Para onde está indo o seu dinheiro? Será que no final do dia o seu preço até está certo, mas as suas despesas fixas são muito maiores? Então, a gente precisa ter essa visibilidade em todos os âmbitos. Não é só precificação que resolve o negócio. Não é só fluxo de caixa que resolve o negócio, tá? Gestão financeira não é só fluxo de caixa, assim como não é só capital de giro, assim como não é só precificação. Gestão financeira é esse conjunto de atividades que eu faço para garantir que o meu negócio é saudável financeiramente, tá? Então, se você não tem fluxo de caixa, pode ser que o seu problema seja precificação? Pode. Mas ainda assim, arrume um comece a fazer controle de fluxo de caixa, tá? Outra coisa, pessoal, aqui no YouTube, pessoal do Instagram, aqui no YouTube, eu estou com a planilha aberta explicando para eles. Quem quiser, o link tá lá na bio do Instagram, tá? Vem aqui pro YouTube que vocês vão conseguir ver aqui a planilha, tá bom? Bom, continuando então, gente, aqui no nosso financiamento. Então, eu preciso dar preferência a pagar aqui meu financiamento. E eu descobri, então, que eu tenho um fôlego de R$600. A parcela do meu financiamento é de R$300. Então, pronto. Parte desse meu fôlego eu vou assumir com o financiamento da minha máquina. Porque eu não posso ficar sem pagar, porque senão o banco pode me levar ela. Então, pronto. Parte ficou aqui, 50% desse fôlego meu vai ser destinado para isso. Agora eu tenho outros 50%. Então, eu vou vir aqui, ó.
Vou dizer, esse cara aqui é prioridade 1, porque ele não pode ficar de fora, tá? Agora, o que eu vou fazer? Agora eu vou olhar aqui, qual dessas outras dívidas, por exemplo, eu consigo, de repente, negociar com o meu fornecedor. Porque, às vezes, eu tenho aqui, ó, vamos colocar aqui, ó, eu tenho um boleto com o meu fornecedor que está em atraso, tá? Os juros desse meu fornecedor é de 3%. Vamos supor que sejam uma parcela só, porque é um boleto que está atrasado, tá? Não tem nada a pagar, então é zero. Qual que é o valor da prestação? Ah, R$600, tá bom. Qual que é o valor que está atrasado? É ele, R$600. Tá? Total a vencer, nada, porque eu só tenho essa. Aí o que acontece? Como eu tenho aqui um fornecedor, o que eu posso fazer? Eu posso entrar em contato com esse fornecedor e jogar real com o meu fornecedor. Falo, olha, eu tenho a intenção de te pagar. Eu quero te pagar, né? Só que eu preciso que você me ajude também a te ajudar, né? Como é que a gente pode fazer, né? Como é que a gente pode se organizar? O que você consegue fazer aí para mim? Para eu poder pagar o seu, para eu poder assim, né, arcar com essa parcela. Seu fornecedor vai falar assim, olha, infelizmente, eu consigo postergar para você. Não, postergar não é suficiente. Por quê? Porque você consegue arcar com R$600 de parcela só. E 300 já vai estar comprometido com o financiamento da sua máquina. Então, o que você vai fazer? Você vai vir aqui no seu fornecedor e vai tentar, de repente, dividir esse valor. Ah, Tássia, mas é que, de repente, esse financiamento aqui, se eu atrasar, sei lá, os juros é baixinho, se eu atrasar, de repente, uma parcela, meu nome não é negativado, precisa pensar em todas as consequências, tá, gente? Meu nome não vai ser negativado, eu pago esse boleto desse fornecedor e depois eu volto no pagamento da máquina para não ter problema. Ótimo. Mas você só vai conseguir ter essa visibilidade do que pode ser feito, do que você não consegue fazer, quando você tem toda essa visão aqui, todas essas informações aqui, tá? Vamos supor que nesse cenário aqui, por exemplo, o seu fornecedor fala para você assim, olha, vamos fazer o seguinte, eu vou dividir em 3 parcelas para você esse valor de R$200 cada uma. Você fala, oba, 3 parcelas de R$200. Então, o que eu vou fazer? Vou vir aqui, ó, então agora são 3 parcelas, né? Quantidades a pagar 3, valor da parcela de R$200, em atraso não vai ter mais nenhuma, e agora você só tem o valor a vencer de R$600. Então, agora você tem uma parcela de R$300 da sua máquina, R$200 do seu boleto. E os outros? As outras dívidas, como é que fica? As outras dívidas, elas possuem um juros um pouco maior, tá vendo? Bem mais maior. Bem mais maior é foda, né? Bem maior. Então, o que nós vamos fazer agora? Você pode analisar a troca de dívidas. Como que você vai fazer isso? Hoje, você tem esse empréstimo com 5%, esse daqui com 6%, o cheque pessoal aqui com 8,5% e mais esses impostos aqui de 5%. A gente pode trocar essa dívida de juros altos por uma dívida de juros mais baixo. Ah, Tássia, mas isso eu já sabia, né? Mas talvez o que você não sabia é que para você chegar nesse ponto de ir lá negociar e pedir um empréstimo, pedir um crédito, qualquer financiamento para poder quitar essas dívidas, é que você precisa primeiro olhar para o seu fluxo de caixa e saber qual é o fôlego do caixa que agora você tem. Porque agora você assumiu R$300 do seu financiamento da máquina, que tem 20 parcelas para vencer ainda. Você não pode esperar pagar a máquina para depois ir pagar os empréstimos. Você tem o seu fornecedor, que são 3 parcelas para você pagar. Daqui a 3 meses, o seu CNPJ já foi negativado por conta dessas parcelas. Então, você tem que correr atrás agora. Só que agora, você só tem R$100 de fôlego para poder pegar um empréstimo, alguma coisa nesse sentido, para pagar para arcar com essas dívidas. Então, o que você vai fazer? Você vai se munir de todas as informações que você tem relacionada à sua gestão financeira, relacionada ao seu controle financeiro.
E você vai buscar opções no mercado para poder pagar isso. Por que eu falo que você tem que ir munido de informações? Aqui você sabe qual é o total que você tem de dívidas ainda. E você sabe que você consegue arcar com R$ 100 por mês. É isso que você consegue arcar. Quando a gente não sabe com que a gente... Quando a gente não sabe com quanto a gente consegue arcar, a gente vai até o banco oferece um juros de 1,5%, o que a gente faz? Maravilhoso. Nossa, que juros baixinho. Eu fico feliz porque os juros é baixinho. Acontece que esse juros baixinho, eu vou pagar 6 parcelas de R$ 200. Se eu não estou ciente de que a parcela que eu consigo arcar é de R$ 100, o que acontece? R$ 100, olha eu entrando no cheque especial aqui de novo. Porque eu arquei com uma dívida que me levou para outra dívida. E eu preciso fazer uma dívida, preciso tentar solucionar um problema e não arrumar outro problema. Então, eu fui lá no banco, é 1,5%, maravilhoso, 1,5% só que uma parcela de R$ 200. Eu não consigo arcar com uma parcela de R$ 200. Aí, eu fui no outro. O outro banco, ele tem um juros de 2,5%, é maior. Mas ele parcela para mim em 12 vezes, de R$ 100. Que é exatamente a parcela que entra, que cabe bonitinha aqui dentro do meu fluxo de caixa. E aí, num cenário desse, quando você não tem essa visão do seu fluxo de caixa, o que você faz? Eu vou no que tem os juros menor. Mas nesse caso, ter os juros menor não vai te ajudar. Você vai só te enviar para outras dívidas. Você precisa ir para aquele que te dá a melhor condição dentro daquilo que você consegue fazer. E que nesse caso hoje é esse da parcela que cabe dentro do seu fluxo de caixa. Então, é para esse daqui que você vai. Então, você vai pegar esse valor, você vai pagar essas outras dívidas, e aí você vai ter os R$ 300 da máquina, os R$ 300 do seu boleto e os R$ 100 do seu novo empréstimo, do seu novo crédito, né? Do que é que você tem apego aí para poder arcar com essas dívidas. E aí, uma coisa importante. Não foque só em ir atrás do seu banco, do banco onde você tem conta, tá? Faça uma pesquisa de mercado. Existem N outras condições de crédito hoje que estão disponíveis no mercado e que podem ajudar você a sair desse endividamento que você se encontra hoje. Os grandes bancos, e aí eu tenho que tomar muito cuidado para falar isso, mas os grandes bancos hoje, se você for atrás deles, hoje eles ainda lideram o mercado. Cerca de 80%, isso se eu não me engano, na pesquisa de 2019 ou 2018, uma coisa assim, mostrou que o dinheiro de mais de 80% dos brasileiros está concentrado nos grandes bancos. Isso faz com que eles ditem qual é o processo que vai seguir cada coisa. Então, você vai num banco, é de um jeito, você vai no outro, é a mesma coisa. Mas por quê? A gente dita o mercado aqui, a gente coloca as regras. Então, é importante que você busque outras opções. Hoje, existem muitos bancos digitais que também oferecem condições de empréstimos e de créditos para você. Além disso, existem aquelas fintechs, que são aquelas empresas que foram criadas, justamente trabalham só com essa questão de crédito. E que normalmente também oferecem taxas mais atrativas, condições de parcelamento mais atrativas do que esses grandes bancos. Então, procurem elas também, tá? Não fique concentrado só nos grandes bancos. E outra coisa, tenha um cuidado extremo com o chamado venda casada, que é um trem muito comum quando a gente procura o banco e a gente está dependendo do banco para aquilo. Depender do banco para aquilo, porque parece que ele vê o desespero do nosso olho e se aproveita
para poder fazer isso que a gente chama de venda casada. O que é venda casada? Deixa eu só mudar aqui, gente, a tela do coisa. O que é a venda casada, gente? A venda casada é você ir no banco, você pedir um empréstimo e o seu gerente falar para você assim, tá, para você pegar esse empréstimo, mas você tem que assinar esse seguro aqui, ó. Ou então, ó, para eu te dar esse empréstimo aqui, você vai precisar fazer esse crédito consignado aqui. Isso é venda casada. É eu dizer que para te oferecer um produto, você tem que contratar outro. Para te oferecer um serviço, existe uma condição de você fazer isso outro. Isso é venda casada. E isso é considerado uma prática abusiva pelo Código do Consumidor. Então, é bom que você até saiba, porque, inclusive, você é proibido de fazer isso, tá? Com seus clientes. Isso é considerado uma venda casada. É diferente, por exemplo, quando a gente monta combo e a gente oferece combo para o cliente, porque daí, às vezes, a pessoa fala assim, mas Tássia, eu estou falando pro meu cliente comprar esse e comprar esse outro também para eu poder dar o desconto. Isso é venda casada? Não. Você está montando um combo para ele, né? É diferente. Venda casada é quando eu coloco uma condição, normalmente oferecendo esses tipos de serviços, condicionantes, tá? Então, eu vou lá no banco e falo assim, para você pegar esse empréstimo, você precisa fazer esse consignado aqui. Uma vez eu estava conversando com uma aluna e ela falou que ela foi até o banco dela negociar a taxa do boleto. Então, ela foi lá e chegou para mim super feliz, que ela virou para mim e falou assim, Tássia, consegui negociar aqui a taxa de um boleto, que era de não sei quanto, e foi para quanto? Foi para tanto, né? Consegui aqui um desconto de não sei quantos reais. Eu falei, nossa, que maravilha, né? Ela falou, só tive que assinar, fazer um consignado de R$150 por mês, mas tá bom, porque depois desse dinheiro vai vir para mim, né? Eu falei, menina, isso é venda casada. Isso é ilegal. Ilegal. Tá? Você não deveria ter aceito isso. Ela, mas ela fez uma boa condição ali para mim. Aí ela me ofereceu isso. Ela falou que eu só poderia fazer isso se eu pegasse o crédito consignado. Eu falei, isso é ilegal. Pensa na situação em que você está indo lá, tentando diminuir despesas com a taxinha do boleto, e agora você assumiu um compromisso de R$150 por mês. Que diferença que isso fez? Nenhuma. Tá? Então, isso é proibido. Inclusive, se vocês, por um acaso, possuem contratos de empréstimo com o seu banco ou de financiamento, vá lá, dá uma olhada. Vê se por um acaso não entrou uma venda casada ali para vocês. Porque se isso aconteceu, vocês podem ir até o banco e solicitar o reembolso, tá? Eu tive que assinar um seguro aqui pro meu contrato, pro meu empréstimo, não sei o quê. Não é obrigatório. Meu gerente falou que é obrigatório. Não é obrigatório. É aquele seguro prestamista, é obrigatório. Não é obrigatório para empréstimo nem financiamento, tá? Para empréstimo, no caso. Não é obrigatório. Se ele falou para você que é obrigatório, é porque é obrigatório, porque foi uma venda casada. Não, ele disse que se eu morrer, se alguém da minha família vai assumir essa dívida, então, para não precisar assumir a dívida, é que eu assumi o seguro prestamista. Se você morre, a pessoa não assume a sua dívida. A dívida, ela vai para o inventário. Ela é descontada do inventário, tá? Ninguém da sua família vai assumir essa dívida, tá bom? Não vai para o nome dela, não passa para o nome dela. Então, quando vocês forem a negociar com seus bancos, vão munidos de informação. Não só a informação do quanto vocês têm ali disponível de fôlego no fluxo de caixa de vocês, ou então do quanto vocês precisam também da ajuda do banco, mas também do direito de vocês, tá? Então, fiquem atentos a isso. Agora, uma coisa extremamente importante também, tá? Não adianta a gente vir aqui falar sobre como você organizar a sua lista de dívidas para você poder pagar e para você poder sair da sua dívida, se você continuar não se importando, continuar achando que isso é coisa de empresa grande, ou continuar achando que não é necessário nesse momento você ter um controle financeiro no seu negócio. Você vai sair desse cenário agora
Vai passar alguns meses, você volta para o seu cenário, para esse cenário que você está de novo. Você precisa se manter organizado para não retornar para o cenário onde você está hoje. Você precisa começar a ter mais carinho com o controle financeiro de vocês, com a parte financeira do negócio de vocês. Se vocês não controlarem, nossa, agora eu já me livrei das dívidas, agora tá sobrando dinheiro. Tá sobrando dinheiro. Então tá bom, então já que tá sobrando dinheiro, porque eu já me livrei das dívidas, agora eu não preciso olhar mais pro financeiro, né? Porque agora tá sobrando dinheiro. Tá tranquilo, toda conta que entra eu consigo pagar, tá de boa. Aí o que acontece? Dá uns 2, 3 meses lá de baixa venda, de venda baixa, acabou, de novo. De novo, bola de neve. Então, um bom exercício para a gente poder aprender, para a gente ter em mente de que a gente não quer voltar para bola de neve, escreve lá. Como é que você está se sentindo agora? Escreve mesmo. Como é que você está se sentindo agora que você está nesse bolo de contas para pagar e que você não está com condições, você não está conseguindo se organizar para pagar? Escreve. Deixa num lugar bem visto, assim, ó, bem bonito. Toda vez que aquela desmotivação, né, em não fazer o controle financeiro, e que você ficar desmotivado, em que você pensar, ai, que coisa chata que é ficar aqui fazendo controle financeiro. Toda vez que você fizer isso, olha para isso que você escreveu, de como você estava se sentindo agora. E aí, quando você lê aquilo, pense em como que aquilo, assim, como que doeu aqui dentro? O que você sentiu, assim, né? Como é que você se sentia? E aí? Você quer voltar de novo para esse cenário? Você quer sentir isso novamente? Ou você não quer nunca mais ter que voltar para o cenário em que você está agora? Qual é o seu propósito enquanto dono do seu negócio? Qual é o seu propósito uma vez que você se torne empresário protagonista, uma vez que você se tornar empresário protagonista? O que você quer? Você quer poder ter tempo para a família, poder viajar sem se preocupar? O que você quer para você? É isso que você tem que ter em mente. Coloque lá, então, o que você sentiu, o que você está sentindo agora com esse cenário aqui de desespero para pagar as contas. E coloque como você quer se sentir. Qual que é seu objetivo, qual que é o seu propósito. Toda vez que você levantar e falar assim, putz, eu tenho que fazer controle financeiro hoje. Você olha para isso. Para você poder lembrar daquilo que você estava sentindo e para você poder se lembrar de onde você disse que você queria chegar. E é por isso que você está fazendo o que você faz. Tá? Fazer controle financeiro é extremamente importante, gente. Não é só porque eu falo de controle financeiro aqui todos os dias que eu tô falando que é importante, não, tá? É porque é importante. Às vezes a gente vende muito dinheiro. Pensa o seguinte, lembra daquela vez? Porque eu acho que todo mundo, em algum momento da vida, se viu com muito dinheiro na mão. Que tenha sido de alguma venda, que tenha sido que caiu do céu, assim, ó. Em algum momento da vida, se viu com muito dinheiro na mão. Por algum motivo, esse dinheiro acabou. Evaporou. Por que esse dinheiro evaporou? Porque muito dinheiro sem controle evapora. Evapora. Tá? Você acha que aquela galera rica, a gente fala assim, né? Esse povo que é rico aí, cara, impressionante, tá cada vez mais rico, mão de faca, não sei o quê. Não é isso. É porque a gente que é pobre, aí às vezes a gente vai lá ver um pouco mais de dinheiro, a gente quer esbanjar, a gente não tem controle, não faz controle. A gente não consegue. Tem um negócio assim dentro da gente que a gente nunca tem muito dinheiro. O dia que vem muito dinheiro, a gente se ilude. Vira Carolina Ferraz, tô rica! Né? Agora, pessoa rica não. A galera que é rica tá cada vez mais rica. Por que ela tá cada vez mais rica? Porque ela sabe como é que dói para ela ganhar aquele dinheiro, como é que dói, como é que é difícil para ela ter aquele dinheiro. Então ela controla, ela gerencia aquele dinheiro.
Enquanto a gente não aprender a controlar, a gerenciar melhor aquele dinheiro, a gente vai continuar assim. Um dia ficar rico, no outro dia ficar pobre. Um dia ficar rico, outro dia ficar pobre. E tá difícil, porque tem mais dias de pobreza do que dias de riqueza, né, gente? Tá complicado. Então, vamos aprender a cuidar do nosso financeiro. Isso é de extrema importância, tá? Eu gosto muito de falar sobre gestão financeira, porque quando eu estava lá quando eu abri o meu pequeno negócio, a primeira vez, lá em 2018, quando eu larguei meu emprego para abrir um negócio, e eu sempre dei consultoria para empresa grande, Eu falei assim, tá fácil aqui, gente. Que é isso? Dava consultoria para empresa grande. Agora eu tenho um pequeno negócio, acho que eu não vou dar conta? Né? E aí o que aconteceu? Eu acabei deixando de lado aquilo que era o mais importante. E eu quase desisti. E aí eu decidi que eu não ia mais deixar isso acontecer. E eu foi quando, na verdade, eu peguei todo aquele conhecimento que eu tinha, que eu dava de consultoria para empresa grande, e fui modelando para caber dentro do meu pequeno negócio, de uma maneira que me desse tanta visibilidade quanto uma empresa grande tem dos números dela, só que agora adaptada ao meu cenário. Eu sou pititica, eu não posso ser tanto, aquele monte de coisa assim, entendeu? Que vai mais burocratizar a minha vida do que me ajudar. E aí foi quando eu consegui realmente voltar com os trilhos. Eu até comento que eu tinha uma viagem marcada para o final do ano, que eu estava assim, eu falei, vou cancelar. Quando eu me reorganizei, além de eu não ter cancelado a viagem, ainda fui lá e viajei de novo 3 meses depois. Porque eu estava rica? Não. Eu não estava rica. Mas eu tinha controle. Tudo aqui, ó. Na palma da minha mão. Eu sabia o que eu podia e o que eu não podia fazer, quando eu podia e quando eu não podia fazer. E é isso que a gente precisa ter em mente. É igual eu comentei, dívidas não são ruins, desde que esteja dentro daquilo que a gente consegue arcar, aquilo que a gente consegue gerenciar, desde que seja para o meu negócio crescer. A partir do momento que aquela dívida começa a causar problemas no meu caixa, que eu não consigo arcar com aquela dívida, ou que eu faço dívidas no desespero para tentar pagar outras dívidas, essa dívida passa a ser uma dívida ruim. E aí eu preciso tomar um rumo, que é me organizar, pagar essas dívidas e nunca mais voltar para essa situação. Aprender com a lição. Então, por isso que eu falei de vocês escreverem o que vocês estão sentindo, né? O que vocês sentem num cenário onde vocês estão com muita dívida. Escrevam, que é para a gente não esquecer. Porque eu vou dizer uma coisa, a gente esquece. A gente esquece. A gente fica num cenário onde a gente está no fundo do poço. No fundo do poço. A gente vira e fala assim, eu nunca mais, na vida, vou deixar chegar nesse ponto. E chega. É igual mulher de bandido, né? Desculpa a expressão, mas mulher de bandido vai lá, apanha, né? Aí ela fala, nunca mais vou voltar com esse canalha. E a saudade? Passa 1, 2 meses, tá lá com o rapaz de novo. Entende? A gente esquece. A gente esquece. Então anota, que é para você não esquecer. E aí toda vez que você chegar perto de fazer isso, você tá lá, se lembrando de como você se sentiu e de onde você quer chegar. Qual é o seu propósito? O seu propósito tem que ser protagonista do seu negócio e não coadjuvante. Coadjuvante, o negócio está rodando sem ele. Ele acha que o negócio está indo para um lado, o negócio está indo para outro. E de repente ele é pego de surpresa no final da novela. Ele é coadjuvante, gente. Não precisa saber da história.
Você precisa ser protagonista. É você que diz aqui, ó. É você que vai dizer para onde o seu negócio está indo, como ele tem que ir e quando essa história termina, tá? Então, seja protagonista do seu negócio. Tenha controle financeiro. Seja organizado. E tenha disciplina. Organização e disciplina são duas palavras-chave. E que tem que estar aí no seu dia a dia. Organização e disciplina. Tá bom? O e-book dessa live e essa planilha que nós usamos aqui para organizar as dívidas hoje, eu vou disponibilizar lá no grupo silencioso do WhatsApp amanhã, para poder dar tempo de quem ainda não está no grupo do WhatsApp poder entrar, tá? Então, se você ainda não está no grupo do WhatsApp, entra, porque até amanhã eu vou disponibilizar essas duas informações e então você vai poder acessar. Combinado? Gente, deixa eu dar uma olhada aqui no Insta, ver se surgiu mais alguma dúvida, porque eu fiquei olhando aqui pro YouTube. Não, acho que foi isso. Pessoal, olha, segunda-feira tem mentoria, tá? Para quem é novo aqui, as mentorias, essas lives, quando a gente faz live, eu trago um tema específico para poder falar com vocês. Nas mentorias não tem tema específico. A mentoria é um tema aberto. Então, vocês trazem um problema, o problema de vocês é no negócio de vocês. Ai, Tássia, eu tô precisando de uma luz para poder fazer isso. Tá? E aí a gente discute esse problema seu em específico durante essa mentoria. Então, segunda-feira, 7h da noite, tem mentoria. Noé tá perguntando se a live vai ficar gravada. A live, gente, vai ficar gravada, mas ela não vai ficar disponível agora, tá? Essa live só vai ficar disponível lá na frente. Tá bom? No Instagram, ela vai ficar gravada. Mas no Instagram não dá para ver a planilha, tá? Então, quem não assistiu aqui no YouTube, ela vai ficar disponível, ela vai ficar gravada, mas não vai estar disponível agora. Na verdade, é o seguinte, para quem tiver lá no grupo silencioso do Instagram, vai ter um link para você acessar a playlist dessas lives. Mas só quem entrar lá mas só quem tiver lá no grupo do Instagram é que vai ter acesso a essa playlist. Então entra no grupo do Instagram não, gente, do WhatsApp. No grupo do WhatsApp. Quem não estiver lá no grupo do WhatsApp, entra no grupo do WhatsApp, porque além dos materiais que eu estou disponibilizando aqui durante as lives, sábado, amanhã, eu vou disponibilizar a playlist das lives que aconteceram para quem não conseguiu acompanhar, tá? Então, não deixe de assistir, porque ela não vai estar pública lá no canal do YouTube. Ela vai estar lá na playlist que eu vou disponibilizar no grupo, tá? A Maria do Castro está dizendo assim, preciso de uma luz para atrair mais cliente. Maria, vem para a mentoria de segunda-feira que a gente fala sobre isso, tá bom? Segunda-feira, 7h da noite. Tá? E semana que vem, lembrando que semana que vem vai ter live todos os dias também, tá, gente? Com vários temas legais. Na terça-feira, a gente vai falar por que seu cliente tende a dizer que tá caro para você. O que você faz nessas horas? Como é que você vai fazer para o seu cliente não ficar falando que o seu preço está caro? O Nota 10 Soluções está perguntando se não é no Telegram. No Telegram, gente, eu disponibilizo tudo. Inclusive, quando nós não temos essas maratonas, no grupo do Telegram, eu envio dicas, eu envio resumo das lives, eu envio tudo, tá? Para essa maratona em específica, eu estou eu estou disponibilizando os arquivos lá no grupo do WhatsApp. Mas eu vou pedir para o pessoal da minha equipe disponibilizar no Telegram também, porque eu sei que tem as pessoas que estão lá no Telegram há um tempão já acompanhando sempre. Então, eu vou pedir para eles disponibilizarem lá também, tá? Então, ó, terça-feira a gente vai falar sobre esses clientes que falam que tá caro. Na quarta-feira, a gente vai falar sobre Black
Friday. Como se preparar para Black Friday, porque às vezes a gente vai fazer Black Friday achando que a gente está assim, ó, uhul, tá rico, né? Lucrando muito dinheiro. Mas na verdade a gente está perdendo dinheiro, tá? Então na quarta-feira a gente vai falar sobre Black Friday. Na quinta-feira a gente vai fazer uma live sobre por que você não deveria estar olhando para os seus concorrentes. E eu vou explicar por quê. Porque a gente tem a tendência de olhar para os concorrentes. Por que você não deveria estar olhando para os concorrentes? E na sexta-feira a gente vai fazer a live onde eu vou te mostrar como fazer a distribuição de lucros do seu negócio na prática. Tá, se eu não tô tendo lucro, eu tô tendo prejuízo, cara. Cara, vem para a live. Vem para a live. Porque muitas vezes as pessoas nem sabem o que é realmente lucro no negócio delas. Elas acham que lucro é uma coisa, mas na verdade lucro é outra. De repente você descobre que está tendo lucro. Aconteceu isso com um aluno uma vez. A gente começou a fazer lá a organização do negócio dele e estava dando prejuízo. Aí eu falei assim, mas cara, você está fazendo errado isso daqui. Começamos a mexer. Aí o que ele descobriu? Ele descobriu que a operação dele é lucrativa, olha só. Que o que estava dando prejuízo era outra coisa, mas a operação dele era lucrativa e ele sempre tinha achado que a operação dele não era lucrativa. Numa simples organização, ele descobriu que a operação era lucrativa e descobriu onde que estava realmente o verdadeiro prejuízo. Então vem para a live que a gente vai falar sobre distribuição de lucros na sexta-feira, ainda que hoje você tenha prejuízo, tá? Gente, essas lives todas têm um motivo para elas estarem acontecendo nessa sequência, tem um motivo para a gente estar falando sobre todos esses temas, não só pelo momento que a gente está vivendo, porque, por exemplo, essa questão das dívidas, a questão da Black Friday, tudo isso, todos esses temas de lives está muito relacionado ao momento que a gente está vivendo agora, logo mais tem Black Friday, então é importante que vocês saibam como lidar com isso, tá? Mas a sequência dessas lives também é importante. Tá? Então, a gente falou sobre organização, a gente falou sobre controle financeiro ontem, sobre calendário financeiro. Tudo isso é importante para quando eu for falar de lucro lá na frente. Então, não deixe de assistir as outras lives que ficaram gravadas. Que ficaram gravadas, não. Que vão ser disponibilizadas para vocês lá no WhatsApp e no Telegram, na playlist. Tá? Para que vocês possam ter todos os passos. É como eu falei, a gestão financeira não é só você pegar esse coisinho aqui, ó, e fazer isso e pronto, acabou. Organizei meu negócio, agora vida que segue, maravilhoso, não sei o que. Não, é um conjunto de várias coisinhas que a gente vai fazendo e que vai nos dando claridade sobre os nossos números, vai dando claridade sobre para onde que o nosso negócio está indo, sobre o que a gente precisa fazer para poder aumentar os nossos lucros. Sem a organização, eu não aumento o lucro. Tássia, mas não é só vender mais? Não é só vender mais. E nessas lives você vai aprender isso, que não é só vender mais. Estou vendendo muito esse mês, Tássia, e as contas ainda estão com dificuldade de pagar as contas. Né? Isso é controle financeiro, isso é organização. Faturamento é uma ilusão, gente. A gente vai ver isso aqui. Tá? Lucro é consequência da organização financeira, tá? Lucro é consequência. Então, assistam as lives, se inscrevam na jornada ao negócio lucrativo, caso vocês ainda não tenham se inscrevido, e se inscrevam lá no canal do WhatsApp para vocês receberem todos os materiais dessas lives, todas essas lives. Combinado, gente? Bom, então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado da live de hoje, espero que tenha dado uma luz para vocês, caso vocês, né, estejam com dívidas aí no negócio de vocês, tá? Se for surgindo alguma dúvida, pode deixar aqui nos comentários do offline mesmo, porque depois eu respondo de qualquer maneira. Tá bom? Gente, então é isso. Um grande beijo para vocês. Fiquem com Deus e até segunda-feira, às 7 horas. Tchau, tchau.